Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com a nossa aula de binômio de Newton. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Vamos lá então, pessoal. Qual é o coeficiente de x ao quadrado no desenvolvimento de 2 menos 3x elevado à quinta potência? Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, conseguiram? Vamos lá então. Gente, aqui nesse exercício tem uma sacadinha. Por que que vai ter que ter uma sacadinha? Eu quero que você note que aqui nós temos menos. E o desenvolvimento, essa fórmula do termo geral, só vale quando esse cara aqui é mais. Como é que a gente faz então, né, Arqui? É simples. Você vai ter que transformar esse menos no mais. Olha como você faz isso. Gente, você concorda comigo que 2 menos 3x elevado à quinta potência, eu posso pegar esses dois caras e quebrar da seguinte forma. Eu posso fazer 2 menos alguma coisa, é 2 mais essa alguma coisa negativa. Ou seja, joguei esse menos para o segundo cara e coloquei um sinal de mais. Posso fazer isso? Posso, porque depois mais com menos dá menos. Não vai alterar nada. Entendi. Beleza? Beleza. Então, o que a gente pode fazer, pessoal? A partir disso, a gente pode jogar alguns dados nesse desenvolvimento e fazer normalmente. O único detalhe importante é que o segundo termo vai ser o quê? Negativo. Só isso, pessoal. O resto é igual à aula passada. Então, a gente sabe, pessoal, que P vale 2. Né? Por que P vale 2? Simples. Você concorda que x ao quadrado está no segundo termo? Concorda. Onde que tem x? É no primeiro ou no segundo termo? No segundo. Então, se tiver que aparecer algum termo com x ao quadrado, vai ser no segundo termo. Correto? Correto. Logo, necessariamente, esse expoente aqui é o quê? É 2. Porque o ao quadrado está no segundo termo. Ou seja, aqui. Entendi. Por conta disso, a gente sabe que P vale 2. E outra coisa que é óbvia é que o N vale 5. Por que vale 5? Porque o expoente aqui desse cara é 5. Então, diretão, N vale 5. Tranquilo, né, gente? Fazendo isso e usando a fórmula, é só jogar. Onde tem N, eu coloco 2. Opa, 5. E onde tem P, eu coloco 2. Então, vai ficar 5 classe 2, né? TP mais 1 vai ser T2 mais 1. É igual a 5 classe 2, que multiplica 2 elevado a 5 menos 2. Por que 2? Porque o primeiro termo é 2. 2 elevado a 5 menos 2 vezes. Quem que é o segundo termo? É o menos 3x. Então vai ficar vezes menos 3x ao quadrado. Uma vez que você tenha feito isso, o que você pode fazer? Pessoal, 5 menos 2 vale quanto? Vale 3. Então eu posso colocar 2 ao cubo, correto? Correto. E aqui, pessoal, regrinha básica de fatoração. Você nota que nós temos um produto dentro de um parênteses e uma potência por fora, correto? Correto. Sempre que você tiver um produto de dois números e uma potência, o que você pode fazer? Você pode fazer com que essa potência faça a, entre aspas, distributiva, ou seja, vai ficar esse cara ao quadrado e esse cara ao quadrado. Nerk, eu não lembro disso. Se você não lembra, dá uma olhadinha nas nossas aulas de potenciação, que a gente já mostrou isso. Então, olha só, pessoal, vai ficar menos 3 ao quadrado, que multiplica x ao quadrado. Gente, quanto que dá menos 3 ao quadrado? Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então, vai dar mais 9, correto? Correto. X ao quadrado, x ao quadrado. Então, ficou 2 ao cubo, que multiplica 9, que multiplica x ao quadrado. E esse cara eu só copiei. Continuando, gente. 5 classe 2. Como é que eu faço? Cara de cima, fatorial. Cara de baixo, fatorial. Cara de cima menos cara de baixo, fatorial. Feito isso, copia aqui. A única coisa que eu quero que você note é que não mudou nada. É isso mesmo. Então vamos continuar. Então vai ficar 5 fatorial, 2 fatorial. Pessoal, 5 menos 2, quanto que dá? Dá 3. Então ficou 3 fatorial. E aqui em cima, pessoal, 2 à terceira, 2 ao cubo, vai dar quanto? Vai dar 8. Então eu já coloquei 8. Continuando. Pessoal, quanto que dá 8 vezes 9?
72. X ao quadrado copia igual. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou expandir esse 5 até poder cortar com algum cara de baixo. No caso, o 3. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Expandir esse cara de cima. O que eu posso fazer agora? 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo. Posso cortar, correto? Correto. O que sobrou? 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial. Se você quiser, o 4 corta com 2 fatorial. Por quê? Porque 2 fatorial vale 2. A gente já viu isso. Mas é tão fácil, galera, que eu vou fazer de cabeça. 5 vezes 4 dá 20. Dividido por 2 dá 10, correto? Correto. Então ficou aqui, ó, 10. Gente, quanto que vai dar 10 vezes 72? Vai dar 720. Então ficou, pessoal, que o T3, o terceiro termo desse desenvolvimento, é 720x ao quadrado. Só que ele não quer saber qual que é o terceiro termo. A pergunta é qual o coeficiente de x ao quadrado. Gente, qual que é o número, melhor dizendo, que multiplica o x ao quadrado? É o 720, correto? Correto. Logo, 720 é o coeficiente de x ao quadrado nesse desenvolvimento. Beleza? Gente, agora esse aqui é um pouquinho chato. Deixa eu voltar um pouco para falar uma coisa para vocês. Escreve no papel essa fórmula. No próximo exercício, não tem espaço de eu colocar essa fórmula. E se você acompanhar o vídeo sem ter essa fórmula em algum lugar, nem que seja na sua cabeça ou de repente no papel, você vai boiar. Tranquilo? Tranquilo. Então faz isso, pessoal. Continuando. Qual é o termo independente de x no desenvolvimento de x mais 5 sobre x elevado à quarta potência? Nerk, o que é termo independente? Gente, um termo independente é o termo que não depende de x. Ou seja, vai ser o termo sem o x. Eu quero que você note o seguinte. Você tem x aqui em cima e você tem x aqui embaixo. Correto? Correto. Vai chegar uma hora, pessoal, que no desenvolvimento, esse x de cima vai cortar com o x de baixo. Quando isso acontecer, o que você vai ter? Você vai ter um número sozinho. Correto? Correto. E esse número sozinho, o que ele vai ser? Um termo independente. Um termo independente vai ser um número sozinho no desenvolvimento desse binomial. Tranquilo? Tranquilo. Ou seja, se você fizer o desenvolvimento desse cara, vai ter um momento que esse x de cima corta com o x de baixo. E você vai ter um número sozinho. Esse número sozinho é o termo independente. Tranquilo, né, gente? Eu quero também que você note, pessoal, que o n vale o quê? Vale 4, porque é o expoente aqui de cima. E se você lembrar da formulinha que eu falei para você escrever ou para memorizar, que é mais recomendável, você vai ver que Tp mais 1 é igual a 4 classe P. Por que 4 classe P? N classe P. A gente sabe que o N vale 4. Nerk, quanto que vale o P? Não sei. É justamente o que eu quero descobrir. Então vai ficar 4 classe P, que multiplica x elevado a 4 menos P, vezes... Gente, quem que é o segundo termo? 5 sobre x. Então eu peguei esse cara, né, e coloquei elevado a P. Como está na formulinha. Pega o primeiro cara, faz elevado a n menos P. No caso, 4 menos P. Pego o segundo cara, que é 5 sobre x, e faço ele elevado a P. Ficou assim, ó, 5 sobre x elevado a P. Vamos continuar. Gente, o que a gente pode fazer agora? Eu quero que você note o seguinte. Você tem 5 sobre x, correto? Correto. Gente, você concorda que aqui embaixo esse x está elevado a 1? Nerk, não concordo. Por que esse x está elevado a 1? Eu não estou vendo nenhum 1. Pois é. Quando não tem nada, é como se você tivesse elevado a 1, correto? Correto. Quanto dá x elevado a 1? Dá x. Então é a mesma coisa. Então isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 1. Correto? Correto. Gente, agora é que vem a sacada. Presta muita atenção. Você tem que ter uma certa noção de potenciação, que a gente já explicou. Eu quero que você note que se você tem x no denominador, você pode jogar esse x para cima. Só que, o que eu vou fazer? Como ele vai para cima, eu vou trocar o sinal do expoente. Não está 1
Está 1. Eu vou jogar ele para cima e vou mudar o sinal. Vai ficar menos 1. Legal, Nerk. É isso aí. Então, gente, nessa altura do campeonato, não pode ter dúvida em fatoração. Você está fazendo o binômio de Newton, que é muito mais complicado. Se você tem alguma dificuldade em fatoração, dá uma reforçada na base. Tranquilo? Tranquilo. Como que vai ficar então, pessoal? 5 que multiplica x elevado a menos 1, e tudo isso elevado a p. Continuando. Gente, aquela velha história. Você tem um produto aqui dentro e aqui por fora você tem uma potência. O que você pode fazer? Entre aspas, distributiva. Esse cara elevado a p e esse outro cara elevado a p. Como que vai ficar? Vai ficar 5 elevado a p, né? E aqui, pessoal, menos 1 vezes p vai dar o quê? Menos p. Então vai ficar x elevado a menos p. Certo? Certo. Ficou isso aqui. Continuando, gente, vai ficar tp mais 1 é igual a 4, classe p. E aqui eu só copiei, gente. X elevado a 4 menos p, que multiplica x menos p vezes 5 elevado a p. A única coisa que eu fiz, tá vendo esse x elevado a menos p? Eu troquei ele de lugar com 5 elevado a p. Gente, aqui é multiplicação, correto? Correto. Faz alguma diferença se eu trocar dois fatores na multiplicação de lugar? Não faz diferença. Por exemplo, quanto que dá 2 vezes 3? Dá 6. E 3 vezes 2? Dá 6. Se você trocar dois fatores de lugar, não altera o produto. Então eu troquei esses dois caras de lugar. Posso fazer isso? Posso. O que eu quero que você note, gente? De novo, propriedade de potenciação. Você nota que nós temos x elevado a 4 menos p e esse x elevado a menos p, que eu só troquei de lugar. Tranquilo. Gente, a sacada aqui é perceber o seguinte. Você tem x e x. Não é a mesma base? É a mesma base. Não é uma multiplicação? É uma multiplicação. Qual que é a propriedade de potenciação que a gente vai usar? Na multiplicação, produtos, onde nós temos a mesma base, soma o expoente. Ou seja, mesma base, na multiplicação, soma o expoente. Mesma base, correto, pessoal? X e x. Então eu posso somar esse cara com esse cara. Como que vai ficar? Só copiei até aqui, até o momento, tá, gente? Pessoal, 4 menos p mais menos p. Então vai ficar 4 menos p menos p. Somei com esse cara. E o 5 elevado a p, só copiei. Pronto, gente. Acabou o exercício. Até aqui é a parte mais difícil. Nerk, por que acabou o exercício? Porque agora, gente, a resolução vai ficar muito simples. Gente, para que nós tenhamos um termo independente de x, você não pode ter x. Correto? Não, olha só, termo sem o x. Gente, para que não tenha x, quanto que tem que ser o expoente do x? Tem que ser 0. Concorda? Concorda. Ou seja, 4 menos p tem que ser 0. Para quê? Para que a gente tenha x elevado a 0. Você concorda que se o x estiver elevado a 0, vai dar 1? Qualquer coisa elevado a 0 dá 1. Certo? Certo. Ou seja, gente, se esse expoente 4 menos p valer 0, isso aqui vai valer o quê? 1. E a gente vai ter terminado praticamente de resolver o problema. Sacada. 4 menos p vale 0. Entendi. Por conta disso, pessoal, a gente pode resolver essa equaçãozinha antes de continuar o problema. Gente, quanto que dá 4 menos p? É simples. Menos p, você pode, colocar menos 2p, correto? Você estava devendo 1p. Depois você deveu outro p. Você está devendo agora quantos p's? 2p's. Então vai ficar 4 menos 2p igual a 0. Gente, eu posso pegar esse 4 e passar para o outro lado. Agora é simples, né, gente? Equaçãozinha do primeiro grau. Então vai ficar, passei o 2p para o outro lado, né? 4 é igual a 2p. Você concorda que eu posso, então, pegar esse 2, passar para o outro lado dividindo? Né? Então vai ficar que p vale o quê? 4 dividido por 2. Ou seja, p vale 2. Gente,
Acabou o problema. Você descobriu que P vale 2. Então é só jogar essa informação aqui em cima. E olha como fica. T2 mais 1 é igual a 4 classe 2. Estou jogando aqui, tá, gente? Então, ó, T2 mais 1 é igual a 4 classe 2, que multiplica. Onde tinha P, eu coloco 2. Né? Então vai ficar x elevado a 4 menos 2, que multiplica 5 elevado ao quadrado. Gente, 4 classe 2, x elevado a 4 menos 2, dá x elevado a 0. É o que a gente queria ou não é? É sim. A gente já acabou de se livrar desse x. Olha o que aconteceu. Gente, eu não vou resolver isso aqui. Né? Eu vou presumir que você saiba resolver. A gente já aprendeu como a gente resolveu nas aulas anteriores. Então, se você fizer 4 classe 2 e expandir, você vai ver que isso dá o quê? 6. X elevado a 0 dá 1. E, gente, aqui 25 eu sei lá porque eu coloquei 5 ao quadrado de novo. Deixa quieto. Faz de conta que você não viu. Mas é verdade, 25 é 5 ao quadrado. Pessoal, se vocês multiplicarem 6 por 25, né, que é 5 ao quadrado, quanto que vai dar? Vai dar 150. Concorda? Concorda. Ou seja, se você fizer essa expansão binomial, o termo que vai ser independente do x vai ser o 150. Vamos complicar um pouco a situação? Vamos. Pergunto para vocês. Sempre que eu tiver x em cima e x embaixo, eu vou ter um termo independente? A resposta é não, nem sempre. Pode acontecer de eu ter um termo em cima, ou melhor, um x em cima e um x embaixo, e mesmo no desenvolvimento não ter nenhum caso onde o x de cima cancela com o x de baixo. Esse é um caso mais difícil. A gente vai ver isso na aula que vem. Beleza, galera? Valeu então!